Para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos entender que a jornada será marcada por desafios e momentos de rejeição. Mas é justamente nessas situações difíceis que encontramos a chance de fortalecer nossa fé e nos aproximarmos mais do Senhor, confiando que Ele vai cumprir sua promessa de salvação. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22, que diz: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Nesse versículo, Jesus está falando aos seus discípulos enquanto os está preparando para espalharem o Evangelho. Ele avisa que por causa do seu nome, eles enfrentarão ódio e rejeição. Esse aviso faz parte de um discurso maior sobre os desafios que os seguidores de Jesus enfrentariam, incluindo perseguições e desentendimentos. Dizendo isso, Jesus não só alerta sobre as dificuldades, mas também promete que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E dessa forma entendemos que precisamos perseverar, porque é assim que se manifesta uma fé firme e capaz de enfrentarmos os obstáculos, mantendo o foco na salvação que nos espera no final da caminhada. E isso tudo considerando que se levantarão rejeições contra nós. Esse ensinamento vale para a vida cristã hoje. Assim como os discípulos, nós também enfrentamos conflito entre nossos valores e o mundo que está ao nosso redor. A rejeição pode aparecer de várias formas: discordâncias, pressões sociais ou até perseguições diretas. Dizendo isso, Jesus nos ensina que essa rejeição deve nos impulsionar a continuar firmes. Em vez de nos afastar do caminho, a rejeição irá confirmar que estamos no caminho certo e nos dá a oportunidade de fortalecermos a nossa fé. Então, entendemos que precisamos perseverar, porque é assim que se manifesta uma fé firme e capaz de enfrentarmos os desafios e alcançarmos a salvação prometida àqueles que permanecem fiéis até o fim. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aqui vemos que perseverar, mesmo em meio à rejeição e às dificuldades, é fundamental para seguirmos o discipulado cristão. A palavra de Deus nos mostra que os desafios, como as perseguições e as críticas, fazem parte do caminho, fazem parte da jornada de seguirmos a Jesus. Mas perseverar não é só resistir, é também desenvolver um caráter que cumpre o propósito de Deus em nossas vidas. As adversidades fortalecem nossa fé, demonstrando nossa confiança nas promessas de Jesus e especialmente na salvação. E mesmo nesses momentos de rejeições, o Senhor está nos preparando para recompensas eternas, reservando a verdadeira vitória àqueles que permanecem firmes até o fim, como vimos hoje no versículo de Mateus, capítulo 10, versículo 22. Seguir Jesus é uma jornada desafiadora, cheia de momentos difíceis, mas esses sofrimentos são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Enfrentar dificuldades não é uma questão de resistirmos, e sim um processo de refinamento, onde o Senhor nos molda à imagem do seu Filho Jesus. As aflições têm um propósito e são oportunidades de crescermos na graça. Podemos olhar para a multidão de cristãos que foram mortos e que mesmo assim não negaram a Jesus, mesmo diante das piores torturas, demonstrando um amor que vai além da própria vida. Encarar o sofrimento com fé nos traz paz e a certeza de que a coroa da vida nos espera. A promessa da salvação é certa para aqueles que carregam sua cruz, lembrando sempre que já foi dito que onde não há cruz, não há coroa. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, que diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse versículo nos mostra o que devemos fazer. Ao invés de ver o mundo como um inimigo e nos rendermos à rejeição, às críticas e à impaciência, somos chamados a agir com perseverança, paciência e amor.
E o interessante é que quando adotamos essa atitude, não só evitaremos ser vencidos pelo mal, mas também transformamos o que está ao nosso redor com as virtudes que Jesus nos ensinou, como o amor e a sabedoria. Reconhecemos que podemos ter falhado em viver para Jesus, tratando o mundo e as pessoas como adversários, quando na verdade precisamos amar até quem nos persegue. Muitas vezes desistimos diante da primeira crítica ou escolhemos o caminho mais fácil, esquecendo que a salvação exige perseverança. Não podemos buscar uma fé que só se mostra quando tudo vai bem. Não. Precisamos nos arrepender com urgência, buscar paciência e sabedoria, orar por coragem e viver com a convicção de que a nossa verdadeira recompensa está na eternidade. Podemos ler na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, que diz: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Diante das dificuldades e rejeições por causa da fé, precisamos lembrar da promessa de Gálatas 6,9, que nos encoraja a não desanimarmos em fazer aquilo que é certo, pois se perseverarmos, a colheita virá. É essencial orarmos por força e paciência, enxergando cada rejeição como uma oportunidade de nos alinharmos aos princípios de Jesus. Mesmo que a pressão para nos conformarmos seja grande, a autenticidade da fé pede que sigamos na contramão do mundo, assim como Jesus fez também. E as rejeições podem ser uma confirmação de que estamos no caminho certo. Nesse versículo de Gálatas, somos motivados a não desistir de fazer o bem, pois se perseverarmos, colheremos os frutos. Jesus é o nosso exemplo de como encarar as dificuldades, prometendo que nunca estaremos sozinhos. Se nossa fé nos leva a sermos rejeitados, isso deve nos fortalecer e nos lembrar de confiar nas promessas do Senhor. O Espírito Santo nos consola e garante que a perseverança nos traz a recompensa da vida eterna. Quando enfrentamos os desafios da vida cristã, precisamos lembrar da promessa de salvação que nos motiva a seguir adiante, mesmo em tempos difíceis. Ter fé é uma decisão consciente de caminharmos com o Senhor. Cada obstáculo é uma oportunidade para crescermos em caráter. Assim como foi dito por um filósofo, dificuldades fortalecem a mente. Então, devemos olhar para a Bíblia, para a Palavra de Deus e encarar nossas provações como um exercício espiritual que nos aproxima da recompensa eterna. Mantendo nossa fé firme, não só garantimos nossa salvação, mas também nos tornamos testemunhas vivas do amor de Jesus. Por isso, precisamos nos unir em oração, encorajando uns aos outros a nunca desistir, pois cada passo em direção à promessa nos aproxima cada vez mais da recompensa. Perseverar, mesmo diante da rejeição, é o que nos mantém firmes no caminho da salvação prometida por Jesus.